Avião militar cai na Indonésia e deixa mais de 100 mortos. Manifestantes invadem o Congresso e atrasam a votação da maioridade penal. Policial reage a assalto dentro de um trem e fere 2 ladrões. Dilma e Obama fecharam metas para o meio ambiente. Grécia dá calote no FMI e pede novo empréstimo. Na série especial, a batata que tira açúcar do sangue e os benefícios da jabuticaba. Na falta do pozinho, resolve aí 20 jabuticabas como essa. Boa noite. A Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou hoje a lei que proíbe o uso dos aplicativos que transformam carros particulares em táxis. Houve protesto e confusão. Os taxistas alegam que o serviço é ilegal e não paga impostos. Os defensores do novo serviço dizem que ele aumenta a oferta de transporte. Os taxistas fizeram uma caravana até a Câmara de Vereadores de São Paulo. Lá eles estacionaram os carros e bloquearam um dos lados da avenida. Outro grupo jogou ovos em taxistas que não aderiram ao protesto. Esses rapazes que defendem os aplicativos foram cercados por taxistas e a polícia teve que agir. Com esse aplicativo, um carro particular qualquer pode se tornar um táxi informal. É exatamente isso que esses taxistas não querem. Eles reclamam de concorrência desleal, pois o trabalho deles é autorizado e regulado pela prefeitura. Já no aplicativo, para ser um motorista, basta preencher um cadastro. É um transporte clandestino. O motorista deles, eles não é legalizado. Eles não têm o curso preparatório para taxista, não possuem o alvará. O que está pegando hoje é o fator fiscal. Então, o que a gente tem que saber? Como arrecadar isso para a prefeitura? Dentro do plenário, taxistas e motoristas do aplicativo pressionavam os vereadores. O projeto, aprovado hoje, ainda será votado novamente antes de ser analisado pelo prefeito de São Paulo. Um sargento da Polícia Militar reagiu a uma tentativa de assalto dentro de um trem no Rio de Janeiro. O PM disse que ficou com medo de ser reconhecido e que atirou para não ser executado pelos 2 assaltantes, um deles menor de idade. Trem lotado e pânico entre os passageiros. No chão, 2 homens baleados. Este foi o desfecho da ação que começou pouco antes de 8 da manhã na estação de Piedade, na zona norte do Rio. Gritaria, desespero, pânico. Tudo de ruim a gente passou hoje aí nesse trem aí. Testemunhas contaram que um homem de 26 anos e um menor de 16 estavam sentados e, de repente, anunciaram o assalto. Minutos depois, um policial militar à paisana reagiu e disparou contra eles. Só vi todo mundo correndo, mas não estava entendendo nada. Aí na hora eu escutei o tiro. Os 2 foram atingidos e encaminhados para o hospital. Só foi questão de ter um pouco de frieza na hora da reação. Se eles percebessem que eu era policial, podia ser executado dentro do trem. Em maio, câmeras de segurança flagraram o momento em que um estudante foi esfaqueado dentro de um outro trem da Supervia. Pedro Arthur Santa Cruz, de 18 anos, sofreu ferimentos no braço. O assaltante acabou preso. Hoje, passado o susto, os passageiros respiraram aliviados. Tem que agradecer ao policial que salvou as nossas vidas hoje naquele trem. E terminou em tiroteio um assalto a banco com reféns no Rio de Janeiro no começo da noite de hoje. Quem tem as informações é a repórter Diana Rocha. Boa noite, Diana. Boa noite. Nenhuma vítima foi baleada. O assalto aconteceu no fim do expediente. Cerca de 25 pessoas, entre clientes e funcionários, estavam nesta agência, na zona oeste do Rio. Na saída do banco, os bandidos trocaram tiros com a PM. 2 criminosos foram baleados, mas dos 6 assaltantes, apenas um foi preso. Os outros conseguiram fugir. As pessoas que estavam no banco foram levadas em um ônibus até a sede da Polícia Federal. Ainda não se sabe quanto foi roubado. Do Rio de Janeiro, Diana Rocha. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou nesta terça-feira um reajuste nas tarifas da Eletropaulo. Para os clientes residenciais, o aumento médio será de 17% a partir de sábado. No Rio de Janeiro, o Exército deixou o Complexo da Maré após 1 ano e 3 meses.
Agora, a Polícia Militar passa a ocupar a área onde vivem mais de 140 mil pessoas. A Secretaria de Segurança pretende implantar 4 unidades de polícia pacificadora na região. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 2 toneladas de maconha em Céu Azul, no oeste do Paraná. A droga estava no fundo falso de um caminhão abordado na BR-277. A Justiça julgou improcedente o pedido de indenização contra o Estado feito por parentes de Eloá Pimentel, assassinada em 2008 pelo ex-namorado Lindenberg Alves, em Santo André. Ela ficou refém por mais de 100 horas até que a polícia invadiu o local. A defesa vai recorrer da decisão. Amanhã tem aumento de preço nos pedágios paulistas e também nas passagens de ônibus interestaduais. Para quem pega a estrada de carro, passar pelos pedágios a partir de agora vai ficar em média 5,32% mais caro. Um aumento abaixo da inflação, mas que vai pesar no bolso. Quem é obrigado, por exemplo, a passar pelo pedágio da rodovia Castelo Branco, na Grande São Paulo, diariamente, vai pagar 20 centavos a mais a partir de amanhã. É o caso de quase 2 milhões de pessoas. E também o da professora Maíra, que mora na capital, mas trabalha em Barueri. Claro que pesa, porque você acaba tendo um gasto, ainda que seja R$15, você tem um gasto de R$15 a mais por mês. E não é só quem viaja de carro e passa por pedágios que vai sentir o peso no bolso, não. As passagens dos ônibus interestaduais também vão aumentar. O reajuste é de quase 8%. Pesa porque minha mãe mora em Campinas, então quando eu vou bastante para lá, como eu vou bastante para lá, então acaba pesando um pouco no orçamento. O bolso da gente vai fazer uma diferença bem grande, né? O aumento vale também para os ônibus que fazem viagens para outros países da América Latina. Criminosos seguem para um supermercado em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Um deles fica do lado de fora, o outro entra correndo. Ele saca a arma e atira contra um agente penitenciário que fazia bico como segurança. A vítima morreu no local. A polícia suspeita de acerto de contas. Flagrante de imprudência no interior de Minas Gerais. O motorista do ônibus escreve mensagens no celular enquanto dirige. Os passageiros também gravaram quando ele falava ao telefone. A empresa informou que vai demitir o funcionário. A infração é considerada média, com multa de R$ 85. Em Belo Horizonte, o homem que chega de bicicleta quebra o vidro da van com uma pedra. Ele entra e retira o aparelho de som. Se você tiver alguma informação do suspeito, ligue para a polícia no 190. A partir de fevereiro do ano que vem, os veículos escolares serão obrigados a usar assentos especiais para acomodar as crianças. E mesmo com esse prazo aí para a lei entrar em vigor, a medida já causa polêmica. Afinal, se o motorista levar muitas crianças que precisam dessas cadeirinhas, como é que ele vai transportar todas no mesmo veículo? Já são 22 anos de profissão. Todos os dias, Dona Lúcia faz 8 viagens para levar e trazer da escola cerca de 60 crianças. A metade delas tem menos de 8 anos e, a partir do ano que vem, vai ter que sentar em assentos especiais. As cadeirinhas são importantes para a segurança das crianças, o transporte ser seguro para as crianças, né? Muitos motoristas utilizam os assentos para transportar as crianças pequenas, mas isso vai passar a ser regra, já exigida para carros de passeio. E o transporte escolar vai ter que se ajustar. Crianças de até 1 ano de idade terão que ser acomodadas no bebê conforto. Aquelas que têm entre 1 e 4 anos deverão sentar nas cadeirinhas. Já os assentos de elevação serão usados para transportar as maiores, com até 7 anos e meio. A decisão é do Conselho Nacional de Trânsito e o limite para a adaptação dos veículos é fevereiro do ano que vem. Apesar de concordar, a Dona Lúcia já calcula quanto vai precisar investir na compra dos equipamentos. Uns 2, 3 mil reais por aí. O Luiz está preocupado, vai ter que reduzir a clientela. Vai ficar um pouco difícil pelo espaço que os veículos têm e a capacidade de alunos. Para se ter uma ideia, num banco como esse, de 1,5 metro, sentam 4 crianças. Mas cada cadeirinha dessa, o assento de elevação, mede quase 50 centímetros. Ou seja, o motorista vai deixar de transportar um estudante em cada banco.
E eles reclamam de mais esse prejuízo. Creio eu que aproximadamente uns 30% de alunos realmente cairia. Para os motoristas, a conta não fecha. Investimento maior, número de estudantes transportados menor. Quem vai pagar a conta? Eu vou ter que repassar para os pais, vamos ver como é que vai ser, né? Pela segurança dos 2 filhos, José garante não se importar em pagar um pouco mais. Por mim, tudo bem, porque é uma segurança para os nossos filhos. Então, se vai aumentar, que aumente. Importante, porque assim as crianças não caem e não sofrem muitos acidentes. E quem não cumprir a norma estará sujeito a multa de R$ 191,54, mais 7 pontos na carteira de habilitação. Em clima de descontração, os presidentes Dilma Rousseff e Barack Obama se reuniram hoje na Casa Branca. Os líderes estabeleceram metas para combater a mudança climática. Dilma aproveitou o encontro e convidou Obama para as Olimpíadas do Rio no ano que vem. Entre sorrisos e brincadeiras, Brasil e Estados Unidos fecharam compromissos e selaram uma reaproximação em novas bases. Brazil not as a regional power, but as a global power. O Brasil é uma liderança global e um parceiro absolutamente indispensável, disse o presidente Barack Obama. Há quase 2 anos, o vice Joe Biden começou a reatar as relações depois das denúncias sobre a espionagem americana. Hoje, Dilma brindou o esforço. Na Casa Branca, a conversa de mais de 1 hora com Obama priorizou o meio ambiente. O Brasil assumiu o compromisso de adotar políticas para eliminar o desmatamento ilegal. Dilma e Obama também prometeram que até 2030, 20% de toda a energia produzida nos 2 países, com exceção da hidrelétrica, virá de fontes renováveis. As denúncias de corrupção no Brasil acompanharam Dilma no exterior. Ela defendeu a punição de funcionários da Petrobras que forem condenados por atos ilícitos, mas defendeu a empresa. A Petrobras não é uma empresa sob júdice. Sobre a suposta delação do empreiteiro Ricardo Pessoa, que envolveria 2 ministros de seu governo, a presidente também reagiu. Nós temos de ter o maior respeito pelo direito de defesa e por uma coisa que se chama: se condena quando se prova. Quem prova que a pessoa é culpada é quem acusa. Obama descontraiu o ambiente quando agradeceu o presente que ganhou de Dilma, um agasalho verde e amarelo com o nome Brasil nas costas, mas se desculpou. Não vou poder usá-lo em público porque tenho que torcer para os Estados Unidos, disse Obama. E depois de 15 anos de negociação, os Estados Unidos liberaram a importação de carne in natura do Brasil. E essa medida é válida para o Distrito Federal e mais 13 estados brasileiros. São 350 mil propriedades rurais como essa, onde se cria gado no Rio Grande do Sul. Juntos, esses produtores exportam 500 mil toneladas de carne por ano. E os Estados Unidos podem aumentar esse número. É um mercado que consome muito, né? Então, em termos de volume, ele representa uma oportunidade muito grande. Além do Rio Grande do Sul, o Distrito Federal e mais 12 estados brasileiros estão aptos a exportar carne aos Estados Unidos. O Ministério da Agricultura afirma que o rebanho dessas regiões está livre da febre aftosa e com a vacinação em dia. A primeira leva de exportação deve ocorrer nos próximos 60 dias. No Rio Grande do Sul, a expectativa dos produtores é grande. É porque aqui a maior parte do rebanho tem origem europeia. O diferencial da nossa carne é a textura, a maciez e o ômega 3. As indústrias devem se habilitar para a venda individualmente. Em 5 anos, o Brasil poderá exportar 100 mil toneladas de carne bovina para o mercado norte-americano. Veja a seguir, dia de brigas e muita confusão no Congresso que tenta votar a redução da maioridade penal. E na nossa série especial Alimentos que Curam, a cantora inglesa que sofria com o refluxo dos ácidos da digestão tão poderosos que corroem até os metais. Para não prejudicar a voz, ela passou a comer frutas e vegetais ricos em antioxidantes. Estamos de volta com o Jornal da Record. Em Brasília, muita provocação e até briga nas galerias. A Câmara dos Deputados tenta votar o projeto que reduz a maioridade penal. O ministro da Justiça usou números para sensibilizar os parlamentares. Disse que o país já tem déficit de 220 mil vagas no sistema prisional, além de 400 mil mandados por cumprir. E sugeriu outro caminho. Alteração do prazo de prisão de 3 para até 8 anos, em caso de crimes hediondos praticados
com violência ou grave ameaça, a elevação da pena de adultos quando praticam delitos com menores. Essa PEC vem para corrigir um defeito muito grande do nosso país, é que não há investimento na segurança pública. No Congresso, a sessão foi atrasada por manifestantes que ocuparam as entradas da Câmara. Militantes pró e contra a emenda provocaram uns aos outros. Os jovens brigaram nas dependências do Congresso. Alguns registraram ocorrência na delegacia legislativa. A entrada do plenário foi controlada por meio de distribuição de senhas, o que gerou mais confusão. E nós vamos agora ao vivo a Brasília conversar com o repórter Luiz Fara Monteiro. Boa noite para você, Luiz. Toda essa confusão que a gente mostrou aí, a votação nem começou ainda, não é isso? Boa noite, Adriana. É isso, a votação não começou. E em várias ocasiões, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ameaçou retirar os manifestantes mais exaltados. Os líderes partidários fizeram um acordo para que a votação ocorra sem obstrução. O PSOL ameaçou interferir nos trabalhos, mas foi derrotado no plenário. 12 parlamentares de cada lado vão defender seus pontos de vista sobre a alteração ou não da lei. A previsão é que a sessão avance até a madrugada. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigado, Luiz. Ainda em Brasília, hoje o dia foi de muita articulação política, tanto da oposição quanto dos aliados do governo. Missão de paz. Foi assim que o senador Renan Calheiros definiu a passagem do ex-presidente Lula por Brasília. Não por acaso, o petista concluiu as conversações políticas iniciadas nesta segunda com um café da manhã hoje com a cúpula do principal aliado, o PMDB, na residência oficial do presidente do Senado. Calheiros tem mantido distância e criticado o Planalto. Lula reforçou a importância da aliança PMDBista para a governabilidade. O PMDB tem um papel preponderante nessa nossa aliança, né? E na coordenação política, hoje desenvolvida aí com aprovações importantes do vice-presidente Michel Temer. O senador Renan acatou a bandeira branca de Lula, mas preferiu falar de reforma política com o ex-presidente. E logo avisou que também vai convidar o tucano Fernando Henrique Cardoso para discutir o tema. A ideia é votar a reforma aqui no Senado até 17 de julho, quando começa o recesso parlamentar. Renan também lembra que é preciso melhorar o diálogo entre os três poderes. O presidente veio pelo que nós vimos numa missão de paz. Ele sempre defendeu uma melhor interlocução com os poderes e disse que vai propor à presidente que ela converse com os poderes e trate aí da agenda de interesse nacional. A oposição também se mobiliza, liderada pelo tucano Aécio Neves. Não faltaram críticas às últimas declarações da presidente Dilma, que comparou as revelações de Ricardo Pessoa na Operação Lava Jato às de delatores do regime militar. A presidente perde a cada dia as condições de governabilidade. 2 delatores da Operação Lava Jato prestaram depoimento hoje em Curitiba. Eles são testemunhas de acusação contra o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, ex-tesoureiro, e o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. Pedro Barusco deixou a Justiça Federal em Curitiba escondido no banco de trás de um táxi para fugir da imprensa. O depoimento durou 2 horas. Esta foi a primeira vez que Pedro Barusco foi ouvido pelo juiz Sérgio Moro. O ex-gerente da Petrobras deu detalhes da suposta cobrança de propinas de empreiteiras que prestavam serviços à estatal e reforçou que, algumas vezes, o dinheiro era disfarçado como doações eleitorais. O consultor Júlio Camargo prestou mais um depoimento à Justiça hoje. Ele foi um dos primeiros delatores a denunciar o clube de empreiteiras que combinava preços nas licitações da Petrobras. Os advogados de Renato Duque e João Vacari, acusados nas delações, dizem que elas não são suficientes para provar os crimes. Eu nem sei que validade tem essas delações nesse sentido, de falar eu acho, eu suponho, uma delação baseada em presunções. Para mim, elas são falsas. Ontem, a Justiça homologou o acordo do 18º delator da Operação Lava Jato, o empresário Milton Pascovitch. Segundo as investigações, ele era o elo entre a diretoria de serviços da Petrobras e o PT. Ele já está em casa, cumprindo prisão domiciliar. O prazo terminou hoje e a Grécia não pagou a parcela de 1 bilhão e 600 milhões de euros ao FMI. Diante do calote, o governo pediu mais tempo e dinheiro à União Europeia.
Dia tenso em Atenas. Cercado pela imprensa, o ministro das Finanças revelou: a Grécia não vai pagar o Fundo Monetário Internacional. Em comunicado, o primeiro-ministro pediu um novo empréstimo para um fundo da União Europeia e um prazo de 2 anos para acertar as contas. O Eurogrupo se reuniu em teleconferência para analisar a situação e negou o pedido. Nesta quarta-feira, o debate continua. O governo grego deve apresentar uma nova contraproposta aos líderes europeus que já prometeram. Um novo acordo vai ter condições ainda mais rígidas. A chanceler alemã Angela Merkel afirmou que só negocia depois do referendo, marcado para domingo na Grécia. A população vota se aceita ou não as condições de apoio financeiro impostas pela União Europeia para emprestar o dinheiro que pagaria o FMI. Hoje, milhares de pessoas foram às ruas de Atenas em campanha pelo sim.